Olá, estamos iniciando mais uma edição do Meu Negócio, hoje na edição número 110. 2 anos no ar aqui no Grupo A Hora. Nessa segunda vou compartilhar experiências com meus amigos Gederson Maciel, Isaac Kremen, energia própria, energia solar fotovoltaica. Unidade de negócios no belo município de Arroio do Meio. Marcas importantes apoiam o projeto Meu Negócio, Black Contabilidade, há 25 anos presta serviços contábeis. Marca Alta em Propriedade Intelectual, uma empresa inovadora, seu propósito é proteger e criações e marcas autênticas. Moto Mecânica Locadora de Veículos, gestão de frota é com a Moto Mecânica Locadora de Veículos. Construtora Zagonel, com qualidade construindo confiança. A Mobília Móveis tem tudo o que você precisa para transformar sua casa no lugar dos sonhos. Dale Carnegie, há mais de 100 anos, movimentando o futuro e formando líderes e gestores aqui no Vale do Taquari. Sunday Village Care, um empreendimento para viver a vida como você merece, na 386, a 15 minutos de Lajeado. STW Automação Industrial, especializada em soluções de automação e segurança industrial. Atuação nacional e internacional. E também de 3F1B, soluções estratégicas para mobiliário comercial. Você, lojista que pensa em renovar seu expositor, busque quem é especializado nesta atividade. Nosso time de trabalho, Matheus Reis, voltando depois de suas prolongadas férias, David Tirp, e também a Ana Lorenzini no jornalismo e na máquina Frederico Neutzling. Tudo bem? Como é que estão os amigos? Tudo bem? Muito bem. Que bom receber vocês aqui, a gente já conversou em outras oportunidades, né? E vamos trocar figurinhas, ver a experiência de vocês no ramo da atividade geração de energia limpa. Tudo bem, Isaac? Tudo certo, tudo bem. Como é que tá Arroio do Meio, Isaac? Olha, a cidade boa, tranquila, boa de trabalhar e não moro em Arroio do Meio, sou de Lajeado, mas gosto bastante de Arroio do Meio. Tu é dos Kremer aqui de Lajeado ou de outro lugar? É Marques de Souza, a minha Marques de origem, Souza. mas tem bastante Kremer em Lajeado, parente, já tem bastante espalhado. Nós tivemos um prefeito em Marques de Souza com o sobrenome Kremer, teu parente ou não? Era meu primo. Teu primo, Uhum. né? Gederson. E aí? Tu é natural de onde? Eu sou natural daqui de Lajeado mesmo. Estamos aí na atividade. Qual é a tua origem aqui da cidade, do interior? Eu me criei em Arroio do Meio, tá? Criou em Arroio do Meio. Em São Caetano, bairro de São Caetano, estudei lá. Depois estudei no Guararapes, aí Univates, né? Estamos aí. Fez o que na Univates? A Univates eu cursei Publicidade e Propaganda, lá, quando eu era guri ainda. Aí voltei de novo, comecei a estudar arquitetura. Na verdade, eu sou apaixonado pela arquitetura, né? Mas estamos tentando conciliar isso com a energia solar. O teu pai e tua mãe, como é que é o nome do pai e da mãe? Minha mãe Marinês Maciel, meu pai, né, Francisco Maciel. Eles, que tipo de atividades desenvolveram? O meu pai sempre trabalhou na indústria, né? A minha mãe conseguiu entrar na área da medicina, mas não atuava como médica, mas sim auxiliando ali como agente de saúde. Qual é que é a experiência de ter nesse ambiente familiar? De algum momento tu te imaginou nesse ambiente familiar que tu gostaria de seguir a vida de empreendedor? Eu, na verdade, sempre fui desde pequeno. Meu pai sempre foi empreendedor. Meu pai ele chegou a montar alguns negócios pequenos e tal, e eu ajudava ele com o guri, né? Quando eu era guri mesmo, ajudava ele a vendendo maçã, sabe? E aquilo me ajudou muito a entrar nesse ramo empreendedor. E aí depois eu montei um negócio, quando eu tinha 12 anos. Na época tinha uma modalidade que era interessante, que tinha muito aqui em Lajeado também, que eram as locadoras de videogame. Eu tinha uma locadora de videogame. E aí foi, né? Daí eu entrei com 14 anos na época, podia trabalhar com 14 para 15, com 15 eu conseguia trabalhar. E ali aconteceu uma coisa interessante, porque um dia desse a mãe disse para mim assim, que tinha alguns cursos na prefeitura, curso de eletricista. E eu fui, né, para fazer o curso e
Não, eu cheguei atrasado. Eu sempre fui atrasado. E aí não tinha mais vaga para o curso de eletricista, mas tinha de costurador de calçado. Mas na época era só mulher que costurava calçado. E eu fiz o curso. E aí comecei a trabalhar de costurador de calçado. E gostei. Você trabalhava onde? Na Majolo, trabalhei na Majolo, em Rio do Meio. É. E fui um dos melhores costuradores de calçado que teve. Por que tu te considerava o melhor? O que fazia diferente? Eu era o único homem lá dentro. Entre 100 mulheres eu era o único. E claro, se destacava, né? Sim, tu ganhava, digamos assim, na velocidade, no processo de produção. Verdade, exato. Mas sofri muito ali, né? Imagina, era só eu de homem lá. Então a mulherada ficava, né? Mas depois todo mundo gostava de mim. E até anos depois, quando eu saí, eu lembro que fechou aquele setor, o pessoal me chamou para trabalhar de novo. Eu disse, eu até vou, por uma semana, pela saudade que eu tenho do trabalho. Mas eu estou num outro ramo, não aceitei, né, trabalhar fixo, mas para relembrar, para brincar, eu até iria aceitar, mas aí não rolou. Se trabalhava muito em esteira, em processo, tipo uma linha de montagem, é isso? E às vezes acho que todo mundo deveria trabalhar uma vez na vida nesse tipo de processo. Porque faz tu valorizar muito o tempo que tu dedica, sabe? Ele é cronometrado mesmo, sabe? Eu queria sugerir isso aqui para o pessoal do Grupo A Hora, né? Que poderia trabalhar para aprender o que ele está falando. O pessoal aqui está concordando, né? Vamos arrumar um trabalho para eles lá ou não? O que tu acha? Cara, vou dizer para vocês, hein? É puxado o negócio? É puxado. Porque tu tem até um tempinho pequeno para tu ir no banheiro e voltar e continuar de novo, sabe? Eu me lembro, o Majolo era uma das maiores indústrias que empregava mais pessoas aqui no Vale do Taquari, na indústria principalmente, né? Tenho muito a agradecer mesmo, porque aquilo me ensinou muito para a vida, sabe? Um trabalho dedicado ali, trabalho que ele tinha um padrão de qualidade a ser exigido, tinha companhias americanas. Sim, porque era calçado para exportação, né? Aguçou muito o meu desejo de aprender outro idioma, de ter uma oportunidade de tu negociar no exterior. E hoje eu digo assim, eu falo inglês, se eu não fosse, talvez aquilo me ajudou a aprender era outro necessidade, idioma. Não era nenhuma oportunidade, era na pressão mesmo. É verdade. Interessante. Isaac, o que tu fazia antes da empresa, da energia própria, trabalhar com fotovoltaica? Bom, eu sou do interior, vim lá de Marques de Souza. A minha infância, adolescência, até os anos 90, eu estava no interior. E aí a gente veio embora para a cidade. Vocês produziam um minifúndio, plantavam alguma atividade lá? Isso, plantava, era aquele colono, vamos dizer, familiar daquelas épocas, plantava milho, soja, produzia leite, suíno. Desde moleque também. Isso aí, desde criança era essa atividade. E aí a gente foi para a Estrela e aí não deu muito certo, acabamos vendendo a propriedade e viemos para Lajeado, São Cristóvão. E Isso foi para os anos 90, e aí eu comecei na área da jardinagem. Fiquei até, vamos dizer, 2013, ainda até 2015, ainda estava na jardinagem, dali em diante, quando... Me falavam que tu fazias um bom trabalho, tu cuidava bem do jardim das pessoas. Clientela até tinha bastante, então acho que fazia... Aliás, esse tipo de atividade de prestação de serviços, né, encanador, de técnico, de jardinagem, é um mercado hoje muito especializado, muito né? Em alta, porque muito cada vez menos gente quer se sujeitar, porque não é qualquer um que vai querer enfrentar o sol, aquela... Tu acha que é melhor trabalhar aqui numa rádio, numa empresa de comunicação, do que fazer esse tipo de trabalho? Com certeza. Ficar no ar-condicionado, usufruir do ar, da água gelada, fresquinha. Meus colegas aqui estão muito felizes com as brincadeiras que eu estou fazendo. Eu vou me tirar do ar daqui a pouco aí. Mas foi uma experiência interessante, sim, né? Sim. Contato, tu te lembra de algum desses teus clientes do trabalho de jardineiro, desse tipo de serviço, que virou cliente de vocês depois, não? Sim, virou, tem bastante cliente, até bastante, que era meu cliente, virou cliente depois. Quer dizer que essas histórias, esses trabalhos anteriormente realizados ao longo da nossa vida, eles acabam impactando na atividade que a gente desenvolve, empreendedora, que vocês fazem hoje. Do meu ponto de vista, sim, porque
tem algumas características que eu prego lá na empresa que eu acho que são fundamentais, sabe? Que tu precisa cultivar o teu espírito humilde desde sempre e para sempre, sabe? Porque a humildade, ela te traz a oportunidade de aprender, né? Sei lá, eu acho que ela está em tudo. E a partir do momento que tu perde uma característica importantíssima como essa, que fez parte do teu passado, lá atrás, quando tu realmente dependia disso, sabe? Hoje, quando tu tem um pouquinho mais de condições, te evolui a conquistar as pessoas que precisam estar do teu lado. Eu sempre digo, é interessante tu ter pessoas do teu lado, mesmo, nem na frente nem atrás. Claro que é uma questão de ponto de vista. Mas aquele que está atrás, às vezes está querendo o teu lugar. Aquele que está à frente, às vezes esquece de ti. Mas quem está do teu lado, está do teu lado, está andando junto, está olhando para ti. Acaba te estimulando. Exato. E como é que é trabalhar com o sogro? É o meu grande parceiro. Não, Tranquilo. E aí, Isaac? Esse aqui. Não, a gente sempre se deu muito bem, muito certo nessa. A gente troca ideia bastante, então sempre teve transparência, assim, confiança e sempre os pingos nos i. É Porque muito importante. Trabalhar com uma relação familiar fortalece da agilidade, da confiança, mas de vez em quando o almoço de domingo pode gerar algum problema, né? Isso normalmente tem que ser bem administrado. Assim, não dá, às vezes eu acho que não dá para misturar tanto as coisas, né? Lá na empresa ele é meu sócio, né? Final de semana ele é meu sogro. A hora que a gente fala do ganha-pão de cada dia, a tomada de decisões, né? A gente precisa ser profissional, né? Qual é o trabalho de vocês lá na empresa, assim, Isaac? Qual é a atividade que tu mais gosta de trabalhar lá na Energia Própria? Olha, a gente auxilia bastante, assim, tem acompanhar um pouco das equipes, interagir com o pessoal, a administração dos veículos tem bastante, a frota é bastante grande, então exige manutenção, então agendar, cuidar da logística, né? Também, às vezes tem serviços bancários, coisas para fazer, porque ele cuida mais da parte da importação, então tira bastante tempo, então tem coisas que um dos sócios tem que fazer, daí muitas vezes eu vou lá e eu faço, que ele não consegue, não tem tempo às vezes para... Gederson, da atividade que te mais dá satisfação na tua empresa, o que mais tu te sente realizado em tocar, em fazer uma atividade profissional? Claro, são várias atividades, né? Eu particularmente faço a parte de negociação lá fora, né? Todo o nosso material é importado. Mas eu sou aquele cara que cria uma coisa nova, que traz uma ideia nova, e às vezes nem sempre tu acerta, né? Tu depende de decidir junto com o Isaac, arriscar junto. Quando tu tem uma vitória, todo mundo conquista junto, mas quando tu tem uma derrota, todo mundo tem que, sabe, aguentar no peito junto. Então, hoje, assim, como qualquer empresa, tu tem que estar criando, tem que estar inovando, tem que estar trazendo uma coisa nova. E é isso que me traz muita satisfação, sabe? Tá pesquisando por um produto novo, alguma tecnologia nova e, sabe, trazer uma coisa diferente para o mercado. A gente falou já das origens, das experiências. Pegou muito aqui no intervalo, Gederson, o debate sobre as pessoas evoluírem profissionalmente e continuarem com a sua humildade. Pegou bastante isso. Realmente isso é uma virtude que, às vezes, o ego, né, Gederson, acaba esquecendo um pouco esses detalhes, né? Não, o ego é uma grande armadilha, né? Claro que tu tem que, né, imagino que a gente tem que ter a dignidade. Tem o ego até vital, né, mas não pode exagerar, né? Então vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo. Quando vocês, que foram pioneiros nesse trabalho aqui, eu me lembro bem quando vocês iniciaram no mercado. Como é que era o mercado há quantos anos atrás? 10 anos praticamente, não? 10 anos, estamos 10 anos aí. O mercado, não tinha mercado, né? A gente estava comentando. Era zero. Que nem, para ter um parâmetro, ou fazer um orçamento, vou pegar mais 2 orçamentos, não tinha isso. A gente era um dos únicos. O primeiro projeto aprovado em concessionárias gaúchas foi a gente, né? Vocês foram inovadores, então, no mercado. É claro que tinha, acredito que tinha outras empresas, tinha sim, né? Mas o primeiro projeto aprovado foi nosso.
Mas aí não tinha concorrência significante para que a gente pudesse comparar um orçamento hoje. Então é difícil tu emergir um produto novo no mercado que ninguém se conhece. Numa época que é o quilowatt-hora, ou seja, o preço da energia há 10 anos atrás era muito barato, né? Então, mas estamos aí. O que inspirou vocês a iniciar o negócio? Vamos continuar naquele tempo, 10 anos atrás, assim. Por que vocês decidiram de entrar nesse ramo, nesse mercado, que na época era um mercado praticamente zero, e ainda hoje é um mercado com grande potencial? Vamos voltar um pouquinho no tempo e fazer essa avaliação, o motivo que vocês viraram empreendedores nessa atividade. Vou falar por mim, né? Isaac, depois. Sim, a ideia partiu do Gederson mesmo. Eu fiquei sem luz lá em casa, né? E a ideia de gerar energia própria, acho que fascina quase qualquer um, né? Eu me apaixonei muito por isso, fui atrás disso, fiquei sem luz lá em casa, queria ter uma saída, eu criava sites na época, tinha uma demanda significativa, mas não era suficiente para ficar rico, coisa assim, né? Mas precisava ter o sustento, e faltou luz, eu precisava. Então eu corri atrás daquilo, achei a tecnologia, criei um site, não sabia fazer e já estava vendendo, nem tinha empresa registrada, mas já existia o empreendimento. Mas qual era o foco do site? Era vender painéis solares, painéis inversores. Entendi. O primeiro cliente foi lá em Santa Catarina, nem tinha estoque, estava vindo de uma importação de uma empresa de São Paulo, mandando para lá. Aí depois teve um primeiro projeto aqui, que foi em Sapucaia. Na época tinha um engenheiro que ajudou a gente muito, o Alex Motim, né? Ele depois se tornou nosso engenheiro também, e hoje tem o seu próprio negócio, mas que fez uma importância significativa para o nosso negócio lá no começo, né? Ele fazia os projetos para vocês. Fazia os projetos. Mas vem cá, então quer dizer, tu criou um site para fazer importação de painéis, é isso? Isso aí, exato. E como é que tu chegou nos fornecedores na época? Na época, essa história é interessante, tá? Tinha uma feira internacional. E aí eu falei pro Isaac, vou para lá. Eu tinha um Vectra GNV. Vou para lá, chamei o meu pai, chamei minha mãe, tinha um tio no Paraná, vamos rachar despesa, levo vocês lá ver. Lá onde? Aonde era a feira? A feira era em São Paulo. Era em São Paulo. Mas tinha um tio no Paraná que meu pai, muito tempo que não via. Para convencer o meu pai, boto ele junto no carro, me ajuda com a despesa, paga o pedágio, coloca a mãe junto, a mãe adorava fazer passeio, me ajuda com a despesa do GNV. Falei pro Isaac, o Isaac era o caixa, na verdade, né? Ele que, eu não tinha dinheiro, ele que estava ajudando. Cara, vamos ter que ir, vou nessa feira. Era uma feira internacional, os chineses iam tá lá, feira de energia solar. Fui, né? Cara, eu tinha na época um tal de Band Compras, que tu ia passando, não sei se ainda tem, tá? Mas tu ia passando aquilo ali e procurando os GNV para abastecer, para chegar e tal. Era interessante GNV na época. E aí cheguei lá, tá? Eu fui, não levei dinheiro, né? Assim, eu fui passando aquilo, entendeu? E aí deixei o pai e a mãe lá, nesse tio, e eu e a minha esposa fomos a São Paulo. Sem mentira. Você deixou o pai e a mãe no caminho no Paraná e tu e tua esposa foram para São Paulo na feira. Exato. Cheguei lá, sem mentira. Cheguei na feira, para entrar na feira faltava 30 centavos. Eu não iria entrar na feira por causa de 30 centavos. A mulher não ia deixar eu entrar. E uma fila enorme de carro. Tu te lembra se era no Anhembi ou era onde? Era... Center Norte? Hoje é na Expo Center Norte, mas na época era na Imigrantes. Certo. Daí, cara, a minha mulher começou a procurar no carro e debaixo do tapete tinha 30 centavos. Sério, tinha 30 centavos, exatamente. Entrei na feira. Só que tinha um porém. A feira era internacional na prática. Ninguém falava português lá, a não ser os guarda, a lanchonete, quem tivesse ali ajudando, auxiliando. Os expositores ou falavam alemão, ou falavam espanhol, ou falavam inglês. E o chinês também, né? Mandarim, mas ninguém falava mandarim, então ele falava inglês. E aí a gente foi se virando e tal, aquilo sabia pouco, e peguei um contato de um chinês lá, de uma empresa que chamava Chinaland na época. E fiquei falando com esse cara pelo WhatsApp. Depois passou semanas, vim embora da feira, deu tudo certo, maravilhoso. WhatsApp ou já existia WhatsApp ou era pelo site? Skype. Pelo Skype. Skype. Opa. E aí, cara, esse chinês disse pra mim o seguinte:
queria ter os chineses, a fábrica, os donos da fábrica iriam para São Paulo 2 semanas após, ou 30 dias após a feira. E ia estar junto o governador da província lá da China, ia estar um tradutor, ia ter um time inteiro. Que lá eu ia ter a oportunidade de falar com eles, que eu queria 2 painéis de graça, na verdade. Eu queria que, me manda esses painéis, que daí eu vou fazer em metro desses painéis, vocês vão poder vender, porque senão vocês não vão vender no Brasil. Tem que ter em metro para vender no Brasil. Eles não sabiam disso. Cara, teve uma chinesada que veio para essa feira aí, e não deu em nada na época, porque tinha que ter o em metro para vender. Sim. Eles não tinham nem ideia que era metro. Registrar o produto aqui. Não sabia o que era isso. Eu sabia. E eu sabia. Então, na época tinha um laboratório do Inmetro em Porto Alegre, na URGS. E aí... Na realidade, tu prestou um serviço para eles. Eu falei, cara... Provavelmente deram atenção para você por causa disso. E tá. Aí falei pro Isaac, tem que voltar para São Paulo e tal. Daí tinha que ir de avião, né? Porque eu nunca tinha andado de avião. E aí ele foi bancar o avião de novo. Viva o sogro, né? E aí eu tava com tanto medo de desperdiçar o dinheiro dele que eu fui contando aquilo ali. Cheguei lá no hotel e aí eu tinha que achar um tradutor. Não tinha tradutor. Eu procurei alguns contatos que eu tinha para ver se alguém conseguia um tradutor. O tradutor veio lá, combinei com ele tudo, mas eu tava com medo. Já às 10 da noite eu ligava pro chinês, mandava mensagem, ninguém atendia. Eu pensei, puxa, com medo que fui a São Paulo por nada, né? Como é que eu vou falar pro Isaac? Sem mentira, eu fiz oração aquela noite pra dar certo. Como é que eu ia... E o dinheiro dele era suado, né? Trabalhado. E aí, de manhã cedo, eu liguei pro hotel, olha, aqui não tem ninguém. Puxa, daí combinei com o tradutor, cara, vamos lá de manhã, vamos lá, né? Chega aqui, de manhã cedo, acordei, tomei café, chegou o tradutor, liguei pro hotel. O hotel disse, olha, chegou uma chinesada aqui, mais um monte. E estão te esperando. Não pode ser. Foi tudo, né? A gente foi pra lá, chegamos assim, era um hotel maravilhoso, enorme, um hall assim. Gigantesco. E aí chegou o chinês para conversar com a gente, entramos numa sala, tinha uns 8 chineses lá, e o cara disse, o que tu precisa? E aí eu falei, eu queria 2 painéis e tal, bem humilde, né? Daí o cara disse, puxa, eu achei que tu queria, que eu mandava um time técnico, engenheiro, achei que tu queria implementar uma fábrica aqui. Não, te mando os 2 painéis. E aí mandaram os 2 painéis, com aquele argumento de que eu ia conseguir em metro para importar, mas eles estavam esperando o negócio... Tá o maior investidor no setor do Rio Grande do Sul aí. Verdade. Mas mandaram os painéis. Mandaram. E deu errado, porque declararam errado, tinham que pagar os painéis, o frete era muito mais caro do que os painéis. Mas no resumo do conflito, que nem disse, a gente chegou aqueles painéis inteiros, a gente levou para a URGS, né, em cima do Vectra, e homologamos aqueles painéis, deu tudo certo, a gente compra até hoje dessa empresa. Agora ela já mudou de nome lá na China. E aí tu começou a comercializar diretamente os painéis. Quem eram os teus clientes na época? Era o consumidor final ou era um intermediário que fazia? Sempre foi o consumidor final, né? O B2C. Sempre foi o consumidor final. A gente sonhávamos entrar na distribuição, mas de fato nunca entramos. Distribuímos alguma coisa, mas não significativamente. Como é que foi a estruturação do negócio, dos painéis, de vocês tornarem-se os instaladores, de fazer os processos, os encaminhamentos? Foi complexo organizar isso ou foi tranquilo? Depois que os painéis vieram, essa organização como é que ficou? A gente trabalhou muito, eu e o Isaac, nós éramos instaladores, né? No começo ele instalava, tinha um outro eletricista que ajudava. E o Alex, né? O Alex Motim. Fazia os projetos. Que fazia os projetos, né? Na época era ainda CE ou não? Era RGE. RGE. Principal, RGE, Sertel, né? Uhum. Essas companhias aí, CE também. A época é S-Sul, boa. A S-Sul, né? E aí, dali, depois, claro, a gente criou as equipes, a empresa passou por um processo de mudança, né, extraordinária, né? Porque quando tu tá num período de pequena para média empresa, essa mudança é complicada. Tem que criar processos, né?
Então hoje é um patamar totalmente diferente. Quais são, digamos assim, os processos mais importantes da fase inicial que vocês subiam do telhado lá para fazer as instalações, etc e tal, para um processo hoje? Como é que é o processo ainda? A importação é a mesma? O processo mudou? E dentro da empresa, controle de estoque, como é que funciona isso, o encaminhamento dos projetos? Uma empresa que nem a nossa, que faz do princípio ao fim, ela acaba sendo setorizada em tudo. Então hoje a gente importa, nacionaliza, vende, projeta, instala e tem um pós-venda. A gente está falando de uns 7 setores, né? Importação, projeto, venda, pós, manutenção. Então, de forma setorizada, claro, tem o estoque, né? Então hoje a gente tem os galpões lá, almoxarifado, toda essa logística. Então vamos falar cada pedacinho desses aí. Vamos lá? Claro. A importação, mudou alguma coisa nos painéis? O que evoluiu, digamos assim, desde o início da operação, quanto ao processo de importação, fornecedores? Qual é a grande mudança que houve nesse período? Na época já tinha alguns benefícios fiscais, hoje tem mais, né? Então, o preço baixou 100% em relação a 10 anos atrás, né? Então, o que era há 10 anos atrás, hoje está 100% mais barato, né? Vamos dizer assim. O processo de importação mesmo que sempre, né? Então ele passa por um processo de certificação, fiscalização. Tu tem que ter uma empresa apta para isso. Não é simplesmente eu vou importar um painel solar. Tem que ter algum registro, algum órgão, não? Tu tem que ter uma licença. Tem que ter o radar, não esquecendo, lembra como é que foi para a gente ter o radar? Primeiro tinha um limite e aí foi... Que é radar? A licença de importação, tem que ter o radar. Tem que radar. E o nosso era limitado, até conseguir o ilimitado, porque aí tu tem que apresentar para a Receita uma quantia no banco para inclusive poder... garantia financeira. Eles querem ver que tu tenha uma quantia, tem uma reserva para quando vier aquela mercadoria que tu realmente possa honrar. Porque hoje, o seguinte, a mercadoria no começo vinha de lá, mas ela tem que estar paga, chegando no porto, ela teria que estar paga e pagar os impostos também. As placas em si, houve alguma mudança tecnológica que aperfeiçoou ela nesses anos ou não? A tecnologia dela avançou, né, incrivelmente, né? Então hoje, um módulo há 10 anos atrás, chama de módulo, né, um painel solar, hoje ele está 2 vezes mais eficiente, né? Uma mesma placa naquela época, hoje ela gera o dobro. Resumidamente, né? Tecnologias mais avançadas, né? Sistema elétrico mais moderno. Dentro do painel solar tem uma célula de silício, hoje ela é extremamente refinada. E, Rogério, tem muito ainda para se avançar. É um mercado que está em crescimento. Um outro detalhe importante, vamos falar ainda dos painéis. A instalação. Vamos pular uma etapa antes. Como é que o cliente chega para vocês? Qual é a maneira de fazer um cálculo da eficiência do investimento? Se qual é o tempo de ponto de equilíbrio? Como é que funciona isso aí? A instalação, para saber o tamanho do projeto, a gente se baseia na conta, no consumo da conta de luz do cliente. Ele leva a conta de luz, vocês têm um programinha lá que faz um... É simples, a gente pega, soma, geralmente as contas de luz têm 13 meses, soma aqueles últimos 13 meses e divide por 13. Tendo o resultado ali, a gente vai ver qual é o equipamento que vai direcionar para ele. Porque o nosso equipamento também trabalha em cima de média, porque tem épocas que ele produz mais, épocas que ele produz menos. É bom normalmente trabalhar com a margem de erro para cima, né? Com certeza, porque quando se adquire a energia solar, começa a mudar os hábitos. Sim, a pessoa começa a gastar mais. Mais isso tempo, aí. Quer dizer. Eu sou um exemplo, tive que alterar meu sistema, acho que 2 vezes até, de lá para cá, porque tu acaba comprando mais coisas, mas deixa o ar-condicionado um pouco mais tempo ligado, e te dá mais conforto na casa. O projeto hoje, na época, vocês tinham o Motim, né? Ele fazia os projetos. Hoje você tem uma equipe estruturada que faz esse tipo de trabalho. Hoje a gente tem um setor de projetos dedicados, né? Tem uma arquiteta, tem um engenheiro eletricista lá, tem técnicos, desenhistas, né? Então, hoje o nosso setor de projeto está por volta de 7 pessoas ali, né? Numa sala só. A gente mudou um pouco até a nossa forma complementando a pergunta anterior, né? Como vocês vendem? Hoje a gente não vende especificamente um painel solar ou um inversor solar.
Hoje nós vendemos a responsabilidade de que o sistema vai gerar uma quantidade de quilowatt-hora. Ou seja, te prometi que lá para a casa do Rogério vai precisar de 1.000 kWh. Eu estou te vendendo essa responsabilidade. O sistema vai gerar 1.000 kWh. Se é um módulo solar moderno, antigo, se é uma marca de inversor, vamos dizer assim, conhecida, reconhecida de mercado, o Rogério não é técnico. Ele não entende, ele precisa de alguém que ele possa confiar. E é essa confiabilidade que eu estou te vendendo. Está fazendo uma usina, na realidade, para esse cliente, né? Que vai gerar uma quantidade X de quilowatt-hora. Exato. Para esse cliente que tem um cálculo de consumo projetado. Eu estou te vendendo a credibilidade de uma empresa de confiança. Que tem alguns cuidados que normalmente tem que ter, quanto materiais, quanto segurança, na hora de instalar e também na qualidade do produto. Quais que são os detalhes importantes para quem adquire o equipamento de vocês? O projeto ele tem que ter um engenheiro responsável, um técnico responsável, né? Ele tem que assinar como se fosse dele, né? Ele se formou para aquilo, esse é o fundamento principal, né? E em seguida a pessoa tem que comprar numa empresa que ela vai estar apta a responder de forma imediata a qualquer eventualidade que tenha, desde a falta de geração, falta de luz, uma parada de portão, uma goteira né, uma goteira que venha apresentar no telhado, alguma coisa assim. Qualquer dificuldade, ela tem que ser alguém, sim, sabe, que vai te responder, que vai te auxiliar. Agora, é difícil dizer assim, qual equipamento, o que ele deve se preocupar, porque é bem específico e técnico, né? Teria que ter uma formação para isso. O material utilizado faz a diferença, porque na realidade você está colocando equipamentos em cima no telhado da residência, ou quando é um negócio, né? Isso é um peso, dimensionamento, tipo de material, o inversor, que se chama equipamento, né? Esse tipo de estruturação, qual é a importância disso numa obra que nem você executa? Uma obra de pavilhões é importantíssimo a análise de um profissional que vai conseguir certificar que aquilo aguenta mesmo, porque há riscos, né, perigosos, né? Se o telhado cair, pode, né, ter fatalidades. Agora, para casa é mais tranquilo, viu? Porque geralmente a quantidade de painéis que vai ser colocada ali é para energia, né, de uma residência, é mais tranquilo. O risco é menor. O risco é menor. Outro detalhe importante, a gente verificou uma evolução muito grande de painéis, evidentemente aumentou a escala, aumentou a concorrência, isso deve ter, você falou, baixou o valor do investimento. As linhas de financiamento, a possibilidade de chegar num ponto de equilíbrio antes, isso realmente está fazendo com que o consumidor, porque mesmo que ele tenha uma vontade de ajudar o meio ambiente, ele olha para o bolso dele. O que melhorou nos últimos anos do ponto de vista de quem adquire os equipamentos? Ano passado, o patamar era que tinha bastante... ano passado, ainda se tinha linhas de financiamento competitivas. Esse ano não está tão interessante, né? Embora está melhorando. Mas em contrapartida, o equipamento baixou muito o valor. Compensou. Compensou. A moeda, né? Ela hoje não é... tudo é comprado em dólar, né? Então a gente tem uma diferença de dólar melhor, né? Mais favorável esse ano em relação ao ano passado. Então acaba equalizando. E o sistema bancário está acostumado a financiar isso, né? Sim, exato. Principalmente aqui na região, a Sicredi tem linha de créditos, né? Os outros bancos também têm. Existe uma possibilidade futura de alguma evolução nesse mercado? Às vezes se fala na possibilidade, em vez dos painéis, ter telhas, ter sistema de bateria. Como é que está evoluindo na área de tecnologia esse setor? Hoje a gente tem os sistemas chamados híbridos solares, né, que ele contempla também uma bateria de lítio, mas é uma bateria inteligente, uma bateria com uma vida útil aí de 15 anos, com garantias de 10. Semelhante ao no-break, mas com um sistema inteligente que possa entender quando falta luz, sem que tu venha perceber que faltou luz. Tipo, faltou luz, tua casa está trabalhando normal, mas lá fora está tudo desligado. O sistema ele entendeu que não tem luz, ativou o sistema de baterias. Ele também funciona da maneira em que vai aliviar a carga de energia da rua, da rede da rua. Em vez de jogar para a rua, guarda na bateria, usa de noite.
Isso já se tem no mercado hoje. Então, para a área da construção civil, quem está fazendo o projeto de uma casa, de uma empresa nova, é uma boa ideia de incluir isso já no projeto, no investimento inicial, né? Com certeza. Projetar uma casa, na prática, autossustentável. Então, ele não depende 100% da rede da rua. Deu um temporal, acabou a energia, né? Um poste caiu, a tua casa se mantém para as necessidades básicas. Geladeira, freezer, portão, TV, iluminação, um ar-condicionado. A internet, porque gera uma crise dentro de casa quando falta energia, né? Internet, verdade. No próximo bloco eu tenho uma curiosidade interessante sobre usinas de investimento, as oportunidades que tem nesse mercado, e eu queria que tu explicasse um pouco como funciona para quem quer investir nesse mercado aí. Pode ser? Pode. A gente volta em seguida. Gederson Maciel, Isaac Kremer, energia própria, uma marca importante aqui do Vale do Taquari, sempre com apoio de Moto Mecânica Locadora de Veículos, Mark Alten, Black Contabilidade, a Mobília Móveis, Daily Carnegie, Sunday Village Care, 3F1B Soluções Estratégicas para Mobiliário Comercial, STW Automação Industrial e Consultora Zagonel. Só mais um registro aqui, hoje eu peguei, acho que foi aqui no Globo, ó. Alta de até 10,4% na conta de luz vai subir em 2024. Além de tudo, né, é uma boa oportunidade para reduzir os custos, investir em energia fotovoltaica, né? A dica de livro, essa semana especial, foi uma indicação do nosso convidado Kurt Johann, que, assim, Abílio Diniz, determinado, ambicioso e polêmico, conta a história desse grande empreendedor do varejo de supermercados aqui no Brasil e também da indústria de alimentação. Registro especial, quem está nos acompanhando no YouTube, o empresário, meu amigo Júlio Bottoli, de Getúlio Vargas, terra para quem não se lembra, da famosa cerveja Serra Malte. Um abraço, Júlio. Luiz Hertel, do bairro Montanha, acompanhando também, registrando a importância de divulgar aqui os empreendedores aqui na nossa região, e a senhora Ula Vink também, a minha mãe, 1% de audiência lá em casa, né, está acompanhando o programa através do Facebook. Ô Gederson, vamos falar um pouquinho, eu vi que existe hoje oportunidades para investimento, né, em usinas de energia fotovoltaica. Vamos falar um pouquinho dessas três possibilidades, mais ou menos, que a gente tem de oportunidade. Muito bem. Agora a gente tocou no assunto daquele cara que é investidor. Né? Exatamente. Não é tanto aquele cara que quer gerar energia própria, ele quer investir. Então, o investidor hoje, vamos falar de investidor, tem vários perfis de investidor, né? Resumidamente, alguém que guarda dinheiro no banco. Né, aplica ali, hoje ele, né, ganha 1%, 1,2%, talvez 1,5%, desconheço, tá? Mas acredito que tenha. A metade disso o banco paga. 0,8%, 0,9% líquido. Pois é. Foi otimista, hein? Pois é, concordo contigo. Então, assim, as usinas de investimento, que são usinas solares, uma modalidade que a gente está trabalhando muito, que é usinas que utilizam uma metragem aproximadamente de 1.000 metros quadrados, tá? 2 terrenos grandes, né? Essa usina, ela está rendendo por volta de R$5.000 por mês. Um investimento de 270 mil. Um rendimento aproximadamente 2% ao mês ali. Vamos falar de 1,8 limpo, líquido, pagando despesa, tudo, né? Pagando internet, segurança para olhar, alguém para limpar, porque o painel precisa de limpeza. Ele está rendendo isso, 1,8 limpo. Por quanto tempo? Contratos de 5 anos, 10 anos e 15 anos. Contrato de 5 anos, aquele investidor um pouco mais audacioso. Ele pensa assim, não, eu vou criar minha usina, vou alugar ela por 5 anos, porque talvez em 5 anos eu vou ter outra oportunidade, vou ganhar mais, não vou ficar amarrado por 10 anos. Pode ser também um fundo de previdência, né? Pode. O cara faz um planejamento de uma previdência, vai usar daqui a X tempos, né? Pode. É uma possibilidade. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu vou juntar o dinheiro aqui dos meus colegas aqui, a gente leva a grana para ti. Qual é o modelo de investimento que é feito? Qual é os modelos que tu faz? Tu faz o quê? Tu compra o terreno, compra as placas,
paga um rendimento? Como é que funciona essas possibilidades? Vamos falar assim, ó, o Rogério, na casa dele, não consegue colocar energia solar. Isso, mora num apartamento, não tem como colocar. Não tem como colocar, mas gasta R$1.000 de conta de luz, né? Ok. Beleza, a gente pode alugar um telhado de alguém, né? É uma área morta, faz um preço ali. Ah, vamos falar de R$2.000 por... Não, nem isso. Vamos falar, né, uns... Não sei dizer agora quanto, mas aluga um telhado, uma oficina, por exemplo, alguém que tem ali disponível. Gera aquela energia e manda toda pro Rogério. É o melhor negócio. Melhor negócio. Não precisa envolver uma cooperativa, ninguém para cobrar ou distribuir essa energia, né? Outra modalidade. Ele joga num sistema, mas ele direciona no meu CPF que eu vou receber essa energia. É Isso aí. Tu é o próprio investidor. Entendi. Vai usar para ti também. Vou usar o telhado dele. Exato. Outra modalidade interessante. Ah, eu conheço alguém que tem 3 farmácias do mesmo nome, mesmo CPF. Vou criar a usina e vou direcionar essa energia tudo para lá. A usina fica para ele, no mesmo CPF, né? Ou melhor, mesmo CNPJ, mesma concessionária, também é o segundo melhor negócio. É o que melhor vai render. Não tem alguém no meio para fazer cobrar essa operação. Não tem pedágio. Não tem pedágio, não tem ninguém no meio. E a terceira, né, que é essa usina pequena, tá? Aquela por volta de 1.000 metros quadrados. Ali o cara gera energia, ou melhor... ele tem o terreno é dele. Tu tem que ter o terreno. Perfeito. Aí, ali aluga essa usina para uma cooperativa. A cooperativa distribui para condôminos, né, para várias unidades consumidoras, cobra essa operação e manutenção e repassa o dinheiro. Claro que tu vai ter que ter uma empresa para isso, mas é barbado. Ou seja, a usina que tu criou vira uma empresa. Então, quer dizer assim, eu também posso ter a possibilidade de encontrar um lugar aqui na região, num terreno barato, que tem uma boa localização solar, e posso adquirir o terreno e botar isso dentro do projeto. Pode. Ou arrendar a terra, né? Porque se tu vai... Ou alugar. O alugar é... o cara... Qual é que é o cálculo? Quanto que o cara ganha ali plantando milho, soja? Esse é o cálculo. Eu vou te botar a placa solar em vez de plantar milho. Isso aí. Só que a diferença é que tu não vai ter o risco de geada, de enchente, de chuva, de seca. É fixo, né? É um negócio interessante. Quando alguém vem com uma possibilidade, eu tenho a grana, quero fazer um investimento, vocês fazem um estudo da característica do projeto, vocês apresentam para ele, meu querido, para ti a melhor opção é a opção A dessa maneira. Vocês fazem isso? Ajudam? Fazem uma consultoria para essa pessoa? Então, assim, investimentos de 150 mil até 300 mil. Tem uma excelente modalidade. Vai botar uma usina própria. Não depende de mais ninguém, não precisa de sócio, nada. Agora o cara quer investir 50 mil. Opa, vamos entrar de sócio numa outra usina maior. Aí compra uma cota. Aí compra uma cota. Só que, claro, não é tão bom quanto ter a usina própria para ti. Entendi. Aí uma usina maior, ela rende um pouquinho menos. No caso dessas cotas, eu vejo muito que tem regiões perto do litoral, que tem áreas assim que estão sendo muito ocupadas. Normalmente é lá, né? É lá. A gente tem um projeto lá, tá? Um projeto, a usina aí de 1 hectare, né? Mais ou menos, são 10.000 metros quadrados. Vai ser vendido em cotas. Ainda a gente não abriu as cotas, mas os interessados a gente coloca no grupo. Porque depende de algumas aprovações. Já foi aprovado, até falta começar a obra. Então é uma modalidade também. O cara quer entrar de sócio ali, né? O meu colega Frederico aqui tá brilhando o olho, né? Ele quer fazer um investimento, quem sabe. Por que não, né? Por que não? Porque essa modalidade, ela abre oportunidade para qualquer tipo de investidor. Pode comprar menos cotas, mais mais caixinha cotas. Aqui, David, tu é parceiro ou não? Pegar uma grana para... Olha aí, ó. Exatamente. E tá comprando algo fixo. Tá ajudando a sociedade, né? Quis dizer algo físico. Físico. Que tu consegue tocar. Pior das hipóteses, poderia desmanchar aquela usina e vender ela fracionada. Poderia. Sabe? E vender o terreno também. Vender o terreno também. Daqui a pouco fica valorizado. Um detalhe importante falar, né? É bom que passa na frente uma rede trifásico. Para facilitar a distribuição, é isso? É, isso aí, porque os equipamentos são trifásicos numa usina desse porte, então inversores trifásicos, e tem que ter a rede que absorva essa energia também que é jogada na rede.
Muito bem, estamos encerrando a nossa conversa. Tudo em paz? Gostaram? Maravilha. Procuram vocês, sede da empresa Rui do Meio, no site, tira dúvidas, assim funciona ou não? Site energiapropria.com ou .com.br. E agora vamos pro brinde, né? Saúde e paz, mais um grupo de empreendedores que desenvolve a nossa região aqui. E volto sempre. Obrigado pela oportunidade. Só convidar, né? Então tá bom, já estão convidados lá.